Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar dando para vocês várias dicas que me ajudaram bastante a tirar 920 na minha primeira redação, no meu primeiro Enem. E eu espero que de fato essas dicas venham ajudar vocês, porque são dicas que me ajudaram muito, dicas que eu apliquei, dicas que funcionaram para mim e que eu acredito que vai funcionar muito para vocês aí que estão no terceiro ano, que vão fazer o Enem pela primeira vez, ou que não estão na escola mais, mas que querem prestar o Enem, querem prestar o vestibular e querem se sair bem aí na redação. O meu primeiro Enem foi o Enem do ano passado, o Enem de 2024, e o tema da minha redação foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Um tema relativamente fácil, que eu achei muito fácil e acredito que a maioria das pessoas que fizeram o Enem, dos candidatos, acharam fácil. Esse tema, ele é um tema que está dentro da história, né, da matéria de história. E nós, candidatos, a gente já precisa estudar história para a prova de história do Enem. Então, como esse tema está engatilhado ali dentro da matéria de história, acredito que todo mundo que estudou história estava preparado para escrever esse tema. E eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu estava um pouco nervosa, mas a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui no tema da redação essa folha, né, de redação, que ela fica no meio da prova, e é aqui onde é que fica as instruções para a redação, os textos motivadores e a proposta de redação aqui embaixo, que é o tema que vai vir aqui na sua redação, entre aspas. E quando eu vi o tema da redação, eu pensei, nossa, vai ser relativamente fácil eu escrever essa redação, né? Desenvolver essa redação, porque eu já estava preparada para fazer. Eu vou até mostrar para vocês aqui o meu rascunho, que eu nem terminei ele, eu só fui começando os parágrafos, porque eu já fui fazendo direto na folha de redação, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. Mas aí deu tudo certo e consegui otimizar o meu tempo ali na prova. Já pegando nesse gancho aqui das instruções para redação, a primeira dica que eu dou para vocês é: estude a estrutura da redação do Enem. Estude as instruções da redação do Enem. Esse tipo de instrução aqui você tem que estar ligado antes mesmo de chegar no dia da prova. Você já tem que saber isso aqui de cor, essas instruções aqui. São instruções básicas da redação, coisas básicas que você tem que saber da redação. Você não pode escrever fora da margem, você não pode fazer nenhum tipo de assinatura, escrever nenhum tipo de mensagem para o corretor, você não pode fazer desenho na sua prova de redação. Você não pode escrever menos de 7 linhas porque é considerado texto insuficiente. Você não pode tangenciar o tema, que é fugir do tema da redação, do tema proposto. E tem muitas coisas que fazem você zerar a redação, que são exemplo essas que eu acabei de falar. Então você tem que estar ciente. E também da estrutura da redação. Você tem que saber que normalmente a redação ela é composta por 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, né, que é a proposta de intervenção. Você tem que estar ligado nessa estrutura. O que você vai fazer na introdução, como você vai introduzir o seu texto, como você vai desenvolver a argumentação no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, como você vai apresentar a sua tese, que normalmente são 2 teses, quais teses você vai utilizar, o que você vai colocar na sua proposta de intervenção. Vou mostrar para vocês aqui todos os materiais que eu utilizei para estudar redação. Então eu sempre fazia anotações, palavras, é bom você aprender palavras novas, você aumentar seu vocabulário, conectivos, né? Tudo isso você vai aprender na estrutura da redação. Então eu sempre anotava sinônimos das palavras. Então para não repetir palavras eu colocava, por exemplo, Brasil. País, território nacional, terra do Brasil, nação verde e amarelo. Então é importante você ter essa lista assim, de sinônimos, né? Eu já dou a segunda dica para vocês, que é estude cada competência. Para você entender a estrutura da redação, o que a estrutura precisa ter, o que a redação do Enem quer que você coloque, o que o Enem quer que você coloque na sua redação, está nas competências. Então, nós temos 5 competências, cada uma vai valer 200 pontos e totalizando dá 1000 pontos. A primeira competência é demonstrar domínio da norma da língua escrita. É você demonstrar que você sabe escrever no português correto. Você não pode cometer muitos deslizes, né, de português, ortográfico, gramática na sua redação. Se eu não me engano, é até 2 deslizes. Passou de 2, eles já começam a tirar ponto da sua redação. A segunda é aplicar outras áreas do conhecimento, que é, por exemplo, os repertórios que a gente utiliza,
alusões históricas, ciência, dados, estatísticas, tudo isso aí encaixa na segunda competência. A terceira competência é a argumentação, que é a sua argumentação, como você vai apresentar o seu ponto de vista ali na sua redação. A quarta é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e a quinta é a proposta de intervenção, que na minha opinião é a mais fácil de tirar 200 pontos. Você só tem os 5 elementos: agente, ação, meio, modo, finalidade e detalhamento. Se você colocar esses 5 componentes na sua proposta de intervenção, você tira 200. Tem um professor que eu acompanhei, que eu assisti os vídeos dele, é um professor muito bom, que é o Profinho. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Explica detalhadamente, então acredito que vai ser muito bom para vocês analisarem cada competência, estudar cada uma com ele. Claro que tem outros professores muito bons, mas ele, de fato, eu nunca vi nenhum outro professor igual ele que explicou tão bem as competências da redação do Enem. Treine redação, gente. Não tem como você só saber a teoria. Você tem que treinar a redação. Você tem que pegar e fazer. Pega temas de redação e começa a treinar. Mas pega temas possíveis de cair. Não pega aqueles temas que são impossíveis. Pega os que são possíveis e treina. De preferência, pega os temas dos Enems passados, desde lá de 2013, desde antes, né, na verdade, até 2024, e treina, escreve realmente as suas redações. Corrija e refaça as suas redações. Não adianta você só fazer a sua redação e pronto. Você não vai saber se você aprendeu ou não. Você tem que pegar e corrigir. Envia para uma plataforma, envia para algum professor para corrigir para você saber os seus erros. E analisando os seus erros, refaça as suas redações. Dá muito resultado você refazer as suas redações, porque você vai estar de novo ali insistindo naquele tema, que provavelmente pode ser o tema que cai na sua redação. A quinta dica aqui que eu dou para vocês é: aproveite todos os simulados. Agora nas escolas, eu sei que está sendo aplicado os simulados da redação. Aproveita todos esses simulados, faz com seriedade. Na internet eu acredito que está tendo também simulado de redação, então simulado simples, comum, faça, tá? Porque você precisa aprender a otimizar o seu tempo, entender, compreender e saber quanto tempo você gasta para fazer sua redação. Então você precisa fazer simulados para você aprender quanto tempo você gasta para fazer uma redação, truques ali que você vai fazer para poder diminuir o seu tempo ali, para dar tempo de você fazer as outras questões da prova. Tudo isso aí se encaixa nessa questão. Eu não sei em outros estados, mas aqui em Minas Gerais tem um cursinho gratuito do governo, que o governo paga esse cursinho para os estudantes de escola estadual públicas aqui de Minas Gerais. E se chama Estudo Play. Tem um aplicativo também, vou deixar o link do site e o nome do aplicativo aqui embaixo para vocês. E eu usava para corrigir minhas redações. Lá tem videoaula de todas as matérias, lá ensina sobre redação. É um cursinho muito bom, só que eu não gostava tanto de usar ele porque as aulas são ao vivo, gravadas. Então as aulas são mais de 40 minutos. Eu não tinha tempo de ficar vendo 40 minutos de cada matéria, de cada disciplina ali. Então eu usava mais para redação. E lá eles corrigem redação e a correção da redação, ela é super detalhada. E eles têm temas ali. Eles mesmos colocam ali os temas da redação. E você pode clicar ali nos temas da redação, escolher um tema e enviar a sua redação ali dentro daquele tema. Tem textos motivadores e todo o apoio e suporte que você precisa para aprender redação. A única coisa que você precisa fazer é procurar na sua escola o seu e-mail institucional e o seu número de matrícula que vai estar ali no seu e-mail. Para você entrar no aplicativo, é só você colocar o seu e-mail, o seu número de matrícula e definir uma senha. Procura saber se no seu estado tem algum cursinho assim gratuito, porque eu não sei se tem, mas em Minas Gerais eu sei que tem. E me ajudou bastante e eu utilizei para corrigir as minhas redações. Esse aqui foi um dos simulados que a gente fez do Estudo Play e nós tivemos redação também, além das questões. Mais simulados aqui que eu tive na escola. É sempre importante vocês levarem a sério os simulados, porque ajuda muito vocês a escreverem. Tire dúvidas com o seu professor. Aproveite o seu professor na escola, o seu professor de português, o seu professor de redação. Qualquer dúvida que você tiver, tira com ele. Alguma dúvida específica,
Talvez uma dúvida geral assim você consegue tirar na internet, mas se você tem uma dúvida específica, tira com o seu professor de português. O professor está ali para tirar as suas dúvidas. Se você ainda está na escola, faz aproveito do seu professor. Estude temas, melhor dizendo, estude eixos de temas. Você precisa ter noção dos tipos de tema que cai no Enem. Então, os eixos que eu recomendo você estudar é saúde, sociedade, meio ambiente e minorias, principalmente minorias, que é o que mais tem caído. O tema dos últimos anos foi minorias também. O tema de 2023, desvalorização do trabalho de cuidado da mulher. Esse tema é um tema que tem a ver com sociedade. Argumentos que você pode estar utilizando caso o tema for sobre saúde, caso o tema for sobre meio ambiente, caso o tema for sobre minorias. Dentro desses 4 eixos, gente, o que eu acho que é primordial você estudar é minorias e sociedade, que é o que mais tem caído na redação. Próxima dica, acompanhe especialistas na área. Comece a seguir professores que de fato sabem redação e são especialistas em redação. Vou deixar link aqui para vocês, tá? De professores que eu seguia no meu Instagram, no YouTube, no TikTok, que falam sobre redação. Assista vídeos sobre redação, porque isso vai te ajudar muito, vai fazer você memorizar estruturas, competências, tudo mais. Esteja atento às suspeitas de temas. Quando você começa a estudar de fato eixos, quando você começa a estudar a estrutura da redação e principalmente os temas que caíram nos anos anteriores, você mesmo vai começar a ter noção do que pode cair nesse ano. Você mesmo vai poder fazer essa análise. Quando eu comecei a estudar os temas que tinham caído anteriormente, nos anos anteriores, eu mesma, quando via um vídeo assim de um professor falando assim, 10 temas que podem cair no ano de 2024. Se tiver algum tema ali que eu acho que não vai cair, eu tinha certeza que não ia cair, porque não está dentro desses eixos aqui que são comuns cair. Assuntos que são problemas no Brasil. Problemas. O tema da redação é isso, é uma problematização. Você precisa problematizar o tema da redação e a redação ela quer de você uma solução desse problema. Por que esse problema acontece? Onde esse problema acontece? Outros exemplos na história, na ciência que já aconteceu. E a sua proposta de intervenção. Então, quando você começa a estar atento a essas suspeitas, porque tem muita gente que faz suspeita, tem gente que acerta, tem gente que não acerta, que é o que a maioria não acerta, mas quando você começa a estudar, de fato, os temas que já caíram, você mesmo já começa a fazer essa análise. Esse senso crítico de, será que isso vai cair na redação? Não, eu tenho certeza que isso não vai cair, porque esse tipo de tema não caiu nos temas anteriores, ou caiu muito pouco. Ou então, sim, vai cair, é provável de cair, porque esse tema já caiu em temas anteriores. Por fim, essas foram as dicas, né? E a última coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito de modelo pronto. Muita gente perde ponto na argumentação. Por quê? Usa o modelo pronto, chega na hora de argumentar, o modelo pronto não vai te dar argumentação pronta. Por quê? Porque pode cair qualquer tipo de tema. E o modelo pronto não vai te dar argumento. Você precisa saber utilizar o modelo pronto. É só você estudar a redação, é só você treinar que você vai saber utilizar. Se você quiser aprender de fato a escrever redação, que foi o meu caso, você pode. Mas se você quiser utilizar o modelo pronto também, você pode e não tem problema nenhum. Mas você tem que saber usar o seu modelo pronto. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês apliquem essas técnicas e que ajude vocês de fato. Vou estar deixando várias coisas aqui na descrição do vídeo, tá? Os professores que eu acompanhei, o link aqui do cursinho pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.